Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live aí de grão ardido hoje. Bastante gente já entrando. Prazer aí estar recebendo todos vocês aí. Então, estou vendo aí já Emanuel, Priscila, Marcos, Reginaldo, Wellington, o pessoal aí do Distrito MT2 Crop na área. Sejam bem-vindos aí também. Boa noite, Marcelo. Ô, Lúcio. Ei, Lúcio formou comigo. Bom te ver aí, Lúcio. Vamos lá, daqui a pouco estamos aí colocando o colega Arquimedes, tá? Pessoal, para quem está entrando, essa vai ser uma live sobre grão ardido da Pioneer Sementes. A gente vai estar com o engenheiro agrônomo aí, o Arquimedes, que vai estar aqui com a gente, tá? Então, me dá uns minutinhos aí que a gente já vai começar. Eu já vou colocar o Arquimedes aqui na tela. O Carlão da MT2. Pessoal de Capivari, São Paulo, boa noite, Pedro. Sejam todos bem-vindos. Ô, Sérgio Esfredo, o rei de Castro. Muito bom ter você aí também. Tem os parentes do Nicolas entrando. Pessoal, para quem for entrando aí, tem os coraçõezinhos que ficam ali do lado da tela. Ajuda aí para nós dar mais audiência também, se puderem ir colocando, tá? Mais um minutinho eu já vou dar as boas-vindas aí ao Arquimedes, tá? Por enquanto, vamos aí, sejam todos bem-vindos. E aí a gente já começa, um minutinho. Ó, o pessoal da agronomia lá da Universidade Federal. Isso aí. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, para quem está entrando agora, essa é uma live sobre grão ardido da Pioneer Sementes. A gente vai estar começando dentro de 2-3 minutos, tá? Meu nome é Ecli, eu sou líder de marketing hoje para Pioneer, para Brasil e Paraguai. Prazer estar aqui hoje com vocês. Tenho visto várias pessoas conhecidas aqui entrando na live. Ricardo Lima, olá, Geraldo Carmo, isso aí. Vamos começar aqui, acho que é uma maneira de nós ir se comunicando durante esse momento. Rodolfo, o pessoal já entrou aí também. Pessoal, acho que agora já entrou aí várias pessoas, acho que podemos dar início aqui, tá? Eu vou adicionar o nosso colega, só um minutinho. Procurando o Arquimedes aqui já. Só um minutinho, pessoal, estou procurando o Arquimedes, eu já vou dar início, tá? Pessoal, estou procurando o Arquimedes aqui, tá? O Arquimedes não está aparecendo ainda. Vamos dar uns minutinhos a mais aí, o Arquimedes deve estar conectando, tá? O pessoal Camila aí que está no backstage, se puder dar uma conversada com o Arquimedes. Eu não consegui encontrar ele aqui pelo ao vivo, tá? Mas se vocês vamos esperar uns 2-3 minutinhos, a gente já vai começar, tá, pessoal? Para quem chegou agora, dentro de 2-3 minutos, a gente vai estar começando aí a live da Pioneer sobre grão ardido. Agora sim, vamos lá. Tudo certo aqui. O Arquimedes já está entrando aqui com a gente. Arquimedes, só você aceitar aí, já está conectando. Seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite. Live aí, um prazer estar aqui hoje contigo, para nós falar um pouco de grão ardido aí com todo esse pessoal que está conectado junto com a gente, tá? Beleza, Ecli. Boa noite. Beleza. Pessoal, então vamos dar início. Meu nome é Ecli, sou líder da marca Pioneer para Brasil e Paraguai. Estou aqui junto com o colega Arquimedes, que vai se apresentar aqui hoje para vocês também e que vai fazer a live junto comigo, tá? Bom, pessoal, boa noite, né? Meu nome, o Ecli já me apresentou, Arquimedes, eu sou engenheiro agrônomo, sou agrônomo de campo da Corteva aqui no sul do MT, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho para vocês aí sobre a questão dos grãos ardidos aí, as implicações
as principais doenças e o que a gente tem aí de recomendação e manejo aí para esse problema aí que pode estar ocorrendo nas lavouras de milho, né? Não, tá ótimo, pessoal. O Arquimedes aí fez até um artigo técnico sobre grão ardido, né, Arquimedes? Para nós, Isso. para quem quiser acessar, está no blog da Pioneer também. Então, pessoal, eu acho que bem interessante, acho que é um tema que todos gostam de discutir um pouco, até para a gente entender mais a questão de manejo, como que a gente consegue controlar. E principalmente, né, na hora que a gente fala de milho, a safrinha já virou safrona. Então, todo mundo sabe, o Brasil, um país sojicultor, que aprendeu aí fazer uma safrinha que cada ano vem crescendo, e hoje ela já representa aí 74% da área plantada aí já no Brasil, aí que hoje é bem significativa. E a hora que a gente fala disso, Arquimedes, esse cenário é completamente diferente, a gente é acostumado com safra verão lá atrás, a safrinha cada vez mais aumentando, igual eu falei, já é aí 3/4 da safra plantada no Brasil. Como que fica essa questão de manejo, principalmente na hora que a gente fala de grão ardido? Tem alguma implicação fitossanitária nisso? Você poderia explicar um pouco mais para os colegas? A gente vai discorrendo até numa forma bem agronômica aqui? Desculpa. E pessoal aí que está em casa nos escutando, né? Eu acho que o principal empecilho, né, que a gente vê, né, nesse sentido seria, pensando na parte fitossanitária, exatamente a questão que você expõe a planta a uma oferta maior, uma oferta hídrica maior, né? Porque o novo cenário que a gente tem aí, pensando no milho safrinha, é de um plantio cada vez mais cedo, né? Então você tem uma janela de plantio mais cedo para o milho, né? Você consegue atingir maiores rendimentos, maiores patamares de produtividade, mas a questão fitossanitária aí tem que ser levada em conta também, não só a questão de doenças foliares, mas também a questão de doenças de grãos, né? Porque você vai ter um maior período aí de molhamento, uma maior umidade relativa, né? Para essa planta de milho, e aí o manejo mais direcionado para a prevenção desse problema do grão ardido é interessante, né? Tá bom, mas afinal, então, para o pessoal que entrou aí, o que é o grão ardido, então, Arquimedes? Acho que uma primeira pergunta, primeiro questionamento, para ficar claro aí para todo mundo, né? O que causa o grão ardido? A gente sabe aí de podridão branca, podridão vermelha, podridão rosada. Você poderia discorrer um pouquinho com a turma? Eu também vou te interromper no meio, qualquer coisa? Não, então, os grãos ardidos, né, são as mudanças, né, que são causadas por alguns patógenos aí nos grãos de milho, né? A gente tem algumas principais doenças, né? Como você já citou, a própria podridão branca ou podridão de diplódia, né? A podridão vermelha da espiga e a podridão rosada da espiga, né, da ponta da espiga. Esses fungos eles acabam causando danos aí em relação ao cheiro, ao paladar desses grãos, né? E a gente tem como um principal problema que é a produção de micotoxinas, né? Então essas micotoxinas lá na frente elas podem representar aí um risco, principalmente à saúde tanto humana quanto animal, né? Para quem vai consumir esses grãos. E também, com base nisso, acaba ocorrendo algumas restrições à comercialização dos grãos quando eles têm níveis maiores, aí, tanto de grãos ardidos ou níveis mais altos de micotoxinas, né? Só como um paralelo aí, hoje a gente tem de legislação do mapa aí, uma legislação que classifica os grãos como tipo 1, 2 e 3, levando em conta a quantidade de grão ardido que tem, né? E a maioria das empresas também aí que recebem milho, elas trabalham aí no máximo 6% de grão ardido. Então, digamos que o produtor tem uma lavoura aí que excede esses 6%, ele não tem nem onde vender, onde comercializar esse grão. Então, é um problema que impacta bastante, principalmente na comercialização dos grãos, aí pensando no agricultor, né? E a hora que a gente fala de grão ardido, a gente pensa em manejo, né? Não é uma única estratégia que vai dar certo, certo? A gente pensa no manejo, a escolha do material certo, a época de plantio adequada também, a utilização de pesticidas. A gente tem uma série de maneiras de tentar manejar a fim de evitar. Mas a gente sabe que também influencia muito a questão climática e outras coisas. Então, para a gente discorrer um pouco mais disso,
Vamos falar um pouco das características gerais da doença versus a fenologia da planta também, em que época que ela ocorre mais. Eu acho que fica bastante interessante a gente seguir nessa linha. É, na verdade, as doenças estão no meio, né? E a gente, como a gente trabalha, faz o plantio da lavoura e tal, e as doenças estão lá, né? Então, dependendo das condições que a gente tenha para aumentar ou até não ocorrer a doença, a gente vai ter a doença ou não. Então, aí a gente completa aquele triângulo, né, da fitopatologia, onde a gente tem o hospedeiro, a gente tem o patógeno, a gente tem o ambiente contribuindo para isso, né? E pensando nesse cenário da planta, né, a gente tem aí como uma fase mais crítica, né, seria ali do pré-pendoamento até 3 semanas após, né, pensando na planta de milho, né. Então, por que esse seria a fase mais crítica aí pensando no manejo, né, e na sensibilidade da planta? Que seria o momento ali em que o estilo estigma está receptivo ao grão de pólen e logo após ali a polinização o grão começa a ser formado, né? Então, seria a fase que a espiga estaria mais vulnerável à incidência, à inoculação desses patógenos na espiga, e aí a gente vê o resultado disso lá na frente, né? Então, eu acho que esse seria o principal ponto para a gente entender como que a planta funciona e como que a doença consegue entrar dentro dela, né? E aí a gente traçar um manejo mais eficiente possível. Tá. E a hora que a gente fala, você já explicou como que a doença entra, como que está lá na própria área ali, até mesmo essas questões climáticas que podem afetar. Qual uma estratégia que você, como agrônomo da Corteva, da Pioneer aí também apresentando, consegue traçar ali para manejar o grão ardido numa região que você sabe que isso daí pode ser um problema, né? Uhum. A gente tem algumas estratégias aí, tanto já trabalhadas para milho verão, que esse problema começou há mais tempo, né? A gente tinha um cenário já lá. As estratégias basicamente são, né, baseadas em uso de fungicidas, né? Então você tem um manejo de fungicidas eficiente para você estar baixando esse inóculo, né? E eu falo baixar o inóculo porque as aplicações começam desde antes dessa fase crítica, né? Que seria a fase do período vegetativo da planta, né? Então você mantém o inóculo baixo, né? Nesse momento mais crítico você faz uma proteção e, se necessário ou não, você faria uma terceira aplicação, né? Esse seria, de resumo, o que seria aí o manejo pensando em fungicida, a estratégia do uso de fungicidas, né? A gente pode estar associando ou não outros produtos, né? Fora estrobilurina e triazóis, né? Os benzimidazóis também. Sim. Além do uso de fungicidas, a gente pode estar utilizando também aí uma adubação mais equilibrada, né? Tem vários trabalhos que mostram uma diminuição do nível de grão ardido quando a gente trabalha uma relação mais próxima possível do nível aí de equilíbrio entre nitrogênio e potássio. Além disso, aí, uma que é principal e faz parte até do planejamento seria a época de plantio do híbrido que a gente vai escolher, né? Isso aí é bastante importante, que a gente consegue fugir ali da janela que vai ter um maior estresse pensando na planta para as doenças entrarem, né? Além disso, a gente tem a questão da tolerância genética também, que influencia bastante. Porém, nenhuma dessas ações aí a gente tem sucesso se for trabalhar de forma isolada, né? Então, a gente tem sempre que estar traçando um manejo integrado aí da doença, no caso dos grãos ardidos, né? Não, está bastante claro, acho que essa questão. Só para a gente retomar rapidinho para quem acabou de entrar. Então, a gente está aí numa live sobre grão ardido. Essa live vai ficar disponível por 24 horas. Então, nós estamos discorrendo aqui, já discorremos sobre o que é o grão ardido, o que causa, a questão do triângulo, da fitopatologia. Então, para quem perdeu, depois pode retornar para ver as questões. E vai ter também uma questão de perguntas e respostas mais para o final da live, que a gente pode discutir esses temas um pouco mais com cada um de vocês, tá? Mas dando sequência, a gente estava falando em relação de manejo, né? Então, Arquimedes já citou manejo fúngico, triazol, estrobilurina, também a questão de você poder utilizar outros tipos fúngicos ali na tentativa de controle, mas a gente sempre cai num que é a parte de genética, né? Porque você tem a mesma área onde você tem um material que deu e um outro material que não deu, às vezes eles estão praticamente ali lado a lado ou com uma distância de simplesmente uma estrada que passa
existem realmente materiais ali que são tolerantes ao grão ardido, Arquimedes? Existe, Ecli. Na verdade, existe não diria que teria, eu diria que não tem o material resistente, né? Então, a gente tem, sim, níveis de tolerância diferentes entre os híbridos, né? Entre os materiais que a gente tem no mercado, né? Essa informação, essa característica, eu diria que é uma informação muito importante para a gente utilizar no posicionamento do híbrido, né? E com base nisso a gente traçar o manejo que a gente vai fazer, mas realmente existe, né? Só que, conforme eu falei, a gente não tem um material que só ele vai resolver todos os problemas lá se a gente tiver uma área com alta pressão de doenças, né? E tiver um ambiente muito favorável também. Sim. E a hora que você fala de alta pressão de doenças, a gente fala também de sistema de plantio direto, né? Sistema de plantio direto, a gente também tem uma característica, não revolver o solo, a gente tem a palhada ali por muito tempo. Essa palhada mesmo, ela pode ser hospedeira dessas doenças, dos patógenos, assim, não? Poderia discorrer também um pouco nesse sentido para o pessoal que está aqui, Arquimedes? Posso sim. A maioria dessas principais, dos principais patógenos aí que causam essas doenças, eles conseguem sim ficar por de 24 até 48 meses aí, pensando numa diplódia, por exemplo, né, na Stenocarpella macróspora aí, que fica no resto cultural. Então, eles são saprófitas oportunistas, então tendo o milho, eles vão se hospedar na planta de milho, mas também se não tiver, eles conseguem ficar nesses restos culturais aí que a gente tem, né? E aí, pensando em milho safrinha, principalmente, a gente tem um problema ainda maior, né? Porque a gente não tem uma rotação, a gente tem uma sucessão, todo ano a gente está plantando soja e milho, então acaba que a gente acaba aumentando esse inóculo ano a ano, né? Lógico, no ano que você tem um ambiente mais favorável, você vai multiplicar mais o fungo, né? Ou não. E aí a gente acaba que tem esse Sim. cenário. Então, pensando nisso, a gente sempre vai estar aumentando o problema, né? Se a gente não tiver uma estratégia eficiente de manejo. E nesse caso, a rotação também, o pessoal tinha feito algumas perguntas, a gente abriu uma enquete alguns dias atrás, antes de fazer a live, e alguma das perguntas que veio bem nesse sentido, né? O pessoal perguntou sobre rotação com braquiária. Uhum. Tem uma alternativa? É uma alternativa e não só a rotação, mas tem alguns trabalhos aí que mostra que também o consórcio, né? Então, a questão da rotação, primeiro, seria mais relacionado aí a você ter uma maior diversificação da microfauna ali do solo, né? Então, você ter mais matéria orgânica e com isso você vai conseguir baixar a população de micro-organismos maléficos aí no caso das doenças, né? E pensando no consórcio, a gente tem alguns trabalhos também que mostram que a cobertura ali que a braquiária deixa acaba evitando os respingos, né, na planta, então acaba não enviando os esporos aí das doenças, dos fungos que estão no solo até a planta de milho e, nesse caso, acaba funcionando como um protetor aí, não deixando que atinja e cause a doença na planta, né? Isso aí tem que ser mais bem estudado, então é uma coisa até nova, né? Até a própria Sim. braquiária no meio do milho não tem tanta informação, mas é uma coisa que tem funcionado também. Tá bom. Nesse sentido, a gente já falou, então, da escolha do melhor híbrido de milho para estar plantando, a gente já falou um pouco sobre como de manejo fúngico, a gente falou também de palhada, de rotação, mas eu sei que a adubação também é um fator predominante ali que pode ou não dar uma acelerada, ou você ter realmente essa quantidade correta de nutrientes no solo ali, ou acho que pode ajudar muito nesse manejo. Também é uma alternativa de manejo, né, como a gente sabe. O que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que Arquimedes? Acho que é uma dúvida também que chegou do pessoal sobre isso. Acho que todo mundo fala muito da semente, de escolher o híbrido mais adequado, fala da rotação da cultura, mas muitas vezes esquece dessa parte da adubação em si. Uhum. Essa
Pensando nessa nutrição adequada, a gente tem que estar de olho aí na questão também do balanceamento, né? Principalmente entre nitrogênio e potássio, né? O potássio muitas vezes é negligenciado, né? Mas ele tem uma alta demanda pela planta de milho, semelhante à demanda que tem de nitrogênio, porém ele é menos exportado, né? Então, com base nisso, às vezes, a gente se depara com alguns cenários que o pessoal joga muito mais nitrogênio do que potássio, né? Sim. Porém, uma planta com mais nível de potássio, ela tende com mais oferta de potássio, e ela suprindo a demanda, ela tende a ser uma planta que ela vai estar muito mais blindada, pensando tanto em estresse do ambiente, quanto numa doença, né? E a gente tem tido aí alguns resultados, até de trabalhos nossos, do time de agronomia da Corteva, que mostra que com o aumento do potássio aí até a dose de equilíbrio, né, que seria o 1 para 1, aí, digamos, a gente trabalhando 90 quilos de nitrogênio por hectare e 90 quilos de potássio por hectare, a gente teve uma redução de grão ardido, né? Sim. Saindo aí de níveis de 12%, 13%, caindo aí para 2%, 1%, né? Esse resultado... Sim. Esse resultado... Pode falar, desculpa. Esse resultado até está publicado também no artigo, né? E ainda é interessante que quando a gente passou dessa relação, né, aumentando o potássio e deixando o nitrogênio numa dose ali, por exemplo, 240 quilos de potássio e 120 de nitrogênio, a gente até aumentou o grão ardido em relação ao nível de equilíbrio, né? Então, Sim. mostra que existe uma resposta do potássio a diminuir grão ardido, mas também até o nível de equilíbrio, né? Acima disso, você pode voltar a ter grão ardido também. Então, o nível de equilíbrio aí seria o principal mensagem. É o balanço, né? Você ter Isso. bastante balanceada, com o material certo, bacana. Mas vamos supor, a gente saiu andando, você plantou o material, plantou na época adequada, tinha feito rotação, mesmo assim você fez as aplicações fúngicas, seguindo a recomendação do agrônomo, você chegou lá na frente, está um ano chuvoso. Está um ano chuvoso, a gente sabe que ano chuvoso e que tenha também essas temperaturas ali um pouco mais elevadas, favorece ao ataque desse patógeno, né? Então, a questão é, qual outra estratégia que você tem? Você está vendo que já começou a incidência, às vezes ainda está pouquinho, 0,5%, 1%. Uma outra alternativa também, não ter conseguido controlar, é a questão da colheita antecipada, colheita com maior umidade? Sim, Ecli. E para o pessoal também que está aí, né? A questão da umidade de colheita aí é um fator bem que favorece muito aí para você evitar aumentar o problema, né? Porque você atingindo aí umidades em torno de 18%, 20% de umidade do milho, né? E você já consegue fazer uma debulha e, consequentemente, fazer a colheita, é recomendado que o produtor faça a colheita quanto antes. Por quê? Porque o fungo, ele está ali, ele tem os patógenos ali, né? Então, e tem o ambiente favorável para ele se multiplicar. Então, quanto mais tempo essa lavoura ficar no campo, né, mais os fungos vão se proliferar ali. Então, se de repente, igual você comentou, você tem 0,5%, 1%, e você mantém essa lavoura no campo por mais tempo, até atingir 13%, 14%, esse teu número de grão ardido aí só vai aumentar, né? Então, é uma medida bem viável aí para você minimizar o problema, seria uma colheita com a maior umidade também. Lembrando que a tolerância é 6, 7%, né? Depois disso vai ser muito difícil. Não, tá bom. Pensando em tudo isso que a gente já falou de um apanhado geral, então, para o pessoal também que está chegando agora aí, sejam bem-vindos à live da Pioneer sobre grão ardido. Você comentou agora há pouco sobre alguns estudos, né? A gente sabe aí que a Corteva, a própria Pioneer, sempre foi uma empresa referência nessa parte técnica, né? Sobre os diversos assuntos, desde biotecnologia, desde nutrição, a questão de híbridos de alto potencial, mas também a gente
está aí na frente liderando essa questão de como lidar com o grão ardido, como manejar o grão ardido da melhor forma possível. Então, você comentou agora há pouco que você tem alguns estudos que vocês desenvolveram na Corteva, que inclusive está publicado. Se você pudesse falar um pouco desses estudos, dos resultados que a gente já tem com esses estudos, seria bem, bem bacana. Então, esses estudos foram principalmente aí relacionados, né, à adubação balanceada de nitrogênio e potássio, né, pensando em minimizar o problema do grão ardido e também na questão do manejo de fungicida com a época de aplicação, né. Então, a gente, pensando no ensaio de fungicida, a gente trabalhou aplicações de Aprox-Prima, né, associadas ou não a um fungicida benzimidazol, né, no caso aí o tiofonato metílico, né, e em diferentes épocas de aplicação, né, então trabalhando aí desde aplicações do V8 até VT mais 15, que é pré-pendão mais 15, né, e os resultados que a gente teve foram bem interessantes aí, pensando no ensaio de fungicida, a gente tinha ensaios, uma rede de ensaios no Mato Grosso, né, e pensando no ensaio de fungicidas, a gente chegou num resultado aí que sempre quando a aplicação do benzimidazol estava associada à mistura de estrobilolina e triazol, que é o Aprox, a gente conseguiu minimizar aí os grãos ardidos, né? Sempre no momento do pré-pendão, tá? Então, outra informação que a gente conseguiu também tirar é que a gente tem que manejar né, onde a gente tem um inóculo maior e principalmente essa aplicação do VT ali teria que estar com um benzimidazol associado aí, que foram basicamente os tratamentos que a gente teve mais eficiência aí na redução do nível de grão ardido, né? E pensando no ensaio de adubação, né, foi essa questão do balanço, né, a gente manteve sempre ali a dose de 120 kg de N, e aí foi trabalhando desde zero de potássio até 240 kg de potássio por hectare também, né, saindo aí de uma relação de zero, né, que a gente tinha zero de potássio, indo até uma relação de 1 de 1 para 2 aí, pensando na relação nitrogênio e potássio, que nos trouxe os resultados aí, que até eu já comentei, né, que quando a gente chega, a gente tem uma resposta aí do potássio até o nível de equilíbrio, né? Bem-vindo, pessoal, desculpa, deu um probleminha na conexão, mas a gente já está ao vivo de novo, tá? Então, acho que o Arquimedes está aqui já também. Oi a todos, tá? Deu probleminha na conexão, mas a gente já está voltando aqui rapidinho, tá? Olá, Arquimedes. Beleza? Teve um problema de conexão aqui, mas a gente já conseguiu voltar rapidinho também. Vamos dar continuidade. Acho que o Ricardo está falando que o som está ruim. Melhorou, Ricardo? Acredito que acho que agora esteja melhor, a gente pode dar sequência, tá bom? Desculpa, Arquimedes, se você puder voltar ali de onde você estava, e aí a gente dá sequência por aqui, tá? Beleza. Tá me ouvindo aí direito também? Eu estou ouvindo normal, tá? Eu vou colocar meu fone aqui Tá. só para garantir. O pessoal falando que o som está baixo. Eu vou colocar meu fone aqui só para garantir. Voltando aí, né? Então, voltando os ensaios, né, que a gente conduziu, então, pensando nesse ensaio de adubação, né, que a gente trabalhou aí relações diferentes de nitrogênio e potássio, a gente viu que até o nível de equilíbrio, né, entre nitrogênio e potássio, aí, no caso do ensaio na dose de 120 kg de N por hectare mais 120 de potássio, a gente teve grão ardido, né? E quando a gente aumentou o potássio
passando aí de uma relação de até 2, de 1 para 2, né, pensando no NK, a gente aumentou o grão ardido. Então, o equilíbrio é a palavra-chave, né, por essa nossa análise, né, e aí a gente observou alguma coisa de campo, que provavelmente foi o que favoreceu esses resultados de grão ardido maior, quando você tinha um nível de potássio mais alto, que foi a questão da ponta da espiga ter enchido mais, né? Então, acabou que a gente não teve uma resposta positiva em produtividade, mas você teve menos grãos xoxo ali na ponta das espigas, né? E ficou bem interessante também que os dados de produtividade também corroboraram aí com os níveis de grão ardido, né? Então, a gente também teve a maior produtividade, a gente estava na linha de equilíbrio ali entre nitrogênio e potássio. Então, se você seja mais equilibrado pensando em nitrogênio e potássio, você não só vai estar diminuindo a incidência de grãos ardidos dessa lavoura, né, como está produzindo mais também, né? Então, você ganha dos dois lados aí pensando nisso, tá bom? E esses ensaios aí também nos deram mais uma informação bem valiosa, porque a gente tinha em diferentes épocas de plantio, né? E a gente conseguiu aí observar que, principalmente nas épocas plantadas, os ensaios plantados mais cedo, né? Pensando aí até o dia 10 de fevereiro, a gente teve índices de grãos ardidos bem maiores do que os ensaios que a gente teve aí plantados, por exemplo, do dia 15 em diante, né? Então, concorda muito com aquilo que a gente já comentou da questão da janela de plantio e a época de plantio, né? Então, a gente consegue manejar observando todas essas estratégias aí que a gente tem. Não, bacana. Pessoal, só para quem entrou agora, eu peço desculpa, a live tinha caído, tá? Mas nós estamos falando aqui de grão ardido, a gente vai dar sequência na perguntas e respostas. Então, para quem quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida a respeito de grão ardido, tem até a questão dos interrogação ali do lado. Se vocês puderem fazer as perguntas por ali, fica fácil, eu coloco as perguntas na tela e aí a gente vai dando sequência aqui na live, tá? Acho que para a gente ir também falando de abordagem para todo mundo que já entrou, né, Arquimedes? Uma prática isolada por si só não resolve o problema do grão ardido. Acho que essa é a grande resposta, é um manejo, né, desde a escolha do material, a adubação correta, a rotação de culturas, colheita no período adequado, manejo fúngico. Acho que a gente falou de várias ações que podem fazer para minimizar esse patógeno, né? Isso, a gente teria aí como um escopo de uma recomendação, né, para o manejo em si, o uso de fungicidas, né? Não abrir mão das misturas de estrobilolina e triazol, porque elas têm uma eficiência muito boa nas manchas foliares, nas ferrugens, né? Então, Sim. o que eu comentei da associação aí do benzimidazol nessas misturas, principalmente aí pensando nos grãos ardidos, né? Nas doenças que causam os grãos ardidos. Além de a gente não abrir mão de um bom tratamento de semente, né? E que esse semente tenha alguma molécula aí, tenha benzimidazol, né? Exemplo, por exemplo, um derosal, né? Então, você tem a planta já protegida desde a fase inicial ali da emergência, né? Então, a plântula vai passar por dentro de todo aquele inóculo que a gente tem no solo, né? Então, nessa emergência aí, ela pode já ser contaminada e começar a ser reproduzida aí, no caso, por exemplo, uma Stenocarpella macróspora, né, que causa a diplóide, a podridão de diplóide já começa a causar algum dano na folha, né? Além disso, questão da rotação, que a gente comentou, né, ou um consórcio com braquiária, né, em algumas situações também é bem-vindo. Época de plantio, que a gente comentou, então, com base na informação que você tem do híbrido, né, do nível de tolerância que ele tem, né, posicionar esse material para você ter o melhor rendimento, menor nível de grão ardido, e também isso aí influencia bastante no teu planejamento do manejo, né? Além da questão de época de plantio, a questão também da umidade de colheita, que a gente comentou, né? E a tolerância genética, porém, aquilo que a gente já falou, né? Nenhuma dessas
estratégias aí ou ações vai surtir efeito aí, pensando no nível alto de grão ardido e pensando aí que você vai estar, às vezes você cobre num canto e vai estar descoberto em outro, né? Então, Sim, a forma de fazer o manejo integrado é a principal mensagem. tá bom. Vamos lá começar a responder algumas perguntas. Vou colocar na tela aqui. Tem uma pergunta do Leandro aqui. Então ele pergunta: boa noite, carbendazim ou tiofanato metílico, qual o mais eficiente para a diplódia da espiga? Bom, Leandro, obrigado pela pergunta, né? Boa noite também. Pensando no carbendazim ou tiofanato, ambos são benzidazóis, né? Então, defungicidas, né? Porém, o carbendazim é o que ficou mais famoso, digamos assim, né? Tem alguns produtos que existem só para tratamento de semente, pensando em carbendazim, outros têm associado aí a alguns triazóis registro para, eu diria que a eficiência seria bem semelhante, né? Porém, o tiofanato metílico, a gente tem ele tem um ponto positivo a mais aí, que é pensando na questão de absorção pela planta, né? Então, por exemplo, se você faz uma aplicação de tiofanato metílico que depois ali dá uma chuva em cima e essa mesma condição você faz a aplicação de carbendazim, provavelmente na aplicação de tiofanato você vai ter aí uma melhor eficiência de controle ou de proteção, né? Pensando no fungicida. E pensando ainda no tiofanato, após a planta absorver e quando ocorre a questão das reações químicas, ele se transforma em carbendazim também. Então, o efeito é o mesmo, mas é mesmo relacionado aí à questão de produto que teria ou não registro aí para aplicação foliar, né? E também a questão da absorção aí, que no caso do tiofanato é melhor. Linha com outras perguntas aqui, que seja complementar. Vamos lá. Outra pergunta que era tiofanato é mais eficiente que carbendazim, muito em linha. A pergunta aqui vem do Igor Finkler. Trichoderma asperellum pode ajudar na redução de inóculo de stenocarpella? Pessoal, o som voltou? Quem puder me responder por aqui, vocês estão me escutando normal? Peço desculpa, mas o som deu um probleminha de novo. Espero que agora volte ao normal, tá? Beleza, acho que agora está funcionando o som, Arquimedes. Pessoal, Tá. desculpa quem tinha feito alguma pergunta, se puder colocar ali de novo. Mas não sei se você lembra da última pergunta, a gente poderia já discorrer sobre ela. Estavam perguntando de... Deixa eu pegar aqui. Tricoderma. Isso. Eu até não percebi aqui, mas o que eu tinha falado foi o seguinte aqui, com base
tricoderma, né? A gente tem pouco trabalho ou até situações de campo aí que poderia dar esse maior controle, pensando em ser feito uma aplicação de tricoderma e está reduzindo principalmente a população aí de Stenocarpella macróspora ou a Maídes aí, que é o que tem causado diplóide, né? Lógico que pensando num equilíbrio da microfauna, da microbiota do solo, possa ser que tenha um efetivo, né? Mas um pouco de trabalho aí mostra que você tem realmente uma eficiência de controle aí, pensando nesse controle com o tricoderma. Não, tá legal. O pessoal, desculpa aí para quem nós caímos aqui, mas já voltamos aqui. Com isso, eu perdi todas as perguntas que vocês tinham. Então, quem tinha feito alguma pergunta, puder colocar ali de novo. Eu acho que faz sentido, porque é o momento da gente responder. Vamos aproveitar para responder essa que fizeram aqui já. O fungo Diplodia macróspora sempre foi um perigoso agente casual de grãos ardidos? Sim, sim. Pensando, eu acho que para milho safrinha é uma novidade, né? Mas pensando em milho verão, já tem um relato aí desde 1930, na verdade, né? Antes era Diplodia macróspora e Diplodia maídes, né? E depois foi modificada aí a questão de nomenclatura da, do, do gênero, né? Então, a gente tem aí doença que causa danos aí na cultura do milho há muito tempo. Pensando no milho safrinha, é uma coisa já mais recente, né? Principalmente aqui para a região central, né? Então, acredito que essa sucessão soja-milho que a gente foi ao longo do tempo realizando, né? Acabou ocorrendo algum desequilíbrio aí. E, lógico, associado a essa janela de plantio cada vez mais cedo, onde você tem um ambiente muito mais propício aí para a doença se desenvolver, você acabou fechando lá aquele triângulo, né, da fitopatologia que a gente comentou e potencializando o problema, né? Então, é uma doença bem antiga, mas que é mais recente aí, principalmente em milho safrinha. Não, tá ótimo. Arquimedes, eu não tenho mais perguntas aqui. Pessoal, se tiver mais alguma, caso contrário, a gente vai se preparando para encerrar a live aqui. O Arquimedes quiser fazer algumas considerações finais, até para a gente já preparando para fechar a live, tá? Tá, ok. Eu acredito que é um assunto, a questão dos grãos ardidos, né, é um assunto bem recente, eu diria, até pensando em safrinha, aqui na região centralmente. Então, a gente tem muito a aprender ainda, manejo, tudo isso aí. Mas eu diria que as principais ferramentas, estratégias de manejo a gente conseguiu aqui, né, que são todas essas que a gente comentou, né, e observar principalmente aí, traçar um plano de manejo, né, observar principalmente a questão da fenologia da planta, né, ver como que ela funciona e entender como que você vai usar aí a questão do teu manejo, né. Então, a mensagem principal é isso, né, também a questão que é utilizar uma estratégia dessa ou uma recomendação só, né? Sempre está unindo as forças, unindo tudo que a gente tem de conhecimento. Aí a questão de você chegar. Não, acho que é isso. Pessoal, não sei se vocês estão escutando bem. Tá. Pessoal, acho que o Arquimedes está sem áudio aí de novo. Arquimedes, não sei se você me escuta ou não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Arquimedes e vou colocar ele de novo, tá? Só um minutinho. Arquimedes, você consegue derrubar você aí?
Pessoal, derrubei o Arquimedes aqui. Vamos ver se ele consegue voltar e a gente já está fazendo o fechamento, tá? Ele já está pedindo aqui para voltar. A gente já nos despede de vocês aqui também. Vamos só adicionar ele aqui. Beleza, ele já está entrando. Ó, tá aí, o Ellison, Alisson. Vamos lá. Vocês... Tá ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo você. Não sei se o pessoal está escutando, mas eu estou te escutando. Eu acho que dá para a gente ir para o fechamento aqui, então. Agradecer a todo mundo que participou. Foi uma honra ter você aqui junto conosco, Arquimedes. Muito obrigado aí pelas explanações. Eu acho que vale a pena só você deixar aí também, não só que essa live vai estar gravada, por mais fragmentada que esteja, mas vocês vão ter acesso a ela depois. Mas também tem os artigos que foram publicados aí do Arquimedes. Se você puder falar onde que estão os artigos também, acho que fica interessante. Qualquer representante, hoje do Pioneer também, tem esse artigo para mandar para vocês por mensagem ou até mesmo de uma maneira no PDF, tá? Como próxima live, nós já estamos pensando aí em alguns temas, tá? Vai ter alguma live nos temas de sucessão familiar e teremos também algumas sobre questão de biotecnologias e algumas coisas nesse sentido que era as que o pessoal estava pedindo, tá? Então, da minha parte, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu passo também para o Arquimedes aí fazer o fechamento dele, tá? Obrigado, Ecli. Então, pessoal, obrigado, né, pela presença aí, para todo mundo aí. Tudo que a gente comentou aqui, a gente tem um artigo lá no blog da Pioneer. Então, esse artigo vai abordar mais detalhes, tem também esses resultados dos nossos ensaios aí que eu comentei, tá? E lá também tem uma opção, está sendo feito o download aí em PDF, quem quiser estar compartilhando. Então, contactem aí os próprios representantes da Pioneer. E a gente também fica à disposição aí no caso de alguma dúvida, algum outro questionamento ou assunto aí relacionado a grãos ardidos, e só agradecer aí, tá bom? Obrigado. Tá bom, gente. Obrigado, viu? Uma boa noite a todos e uma boa semana, tá? Um abraço. Tchau, tchau.